Olá, o meu nome é Natália Aguilar de Lopes e eu sou professora da Universidade Federal do ABC. Lá eu coordeno o grupo de pesquisa em Ciência Cidadã. Continuando as aulas do curso de extensão Meliponicultura e Ciência Cidadã, hoje falaremos sobre ciência e meliponicultura. Na aula de hoje, abordarei brevemente o conceito de ciência e, em seguida, apresentarei um estudo de caso com abelhas para que você compreenda a lógica de construção de um pensamento científico. Posteriormente, a partir do estudo de caso, evidenciarei como podemos fazer uma investigação científica e os princípios da ciência. Abordarei em sequência a formulação de perguntas científicas e darei exemplos de parâmetros que podem ser monitorados na meliponicultura. E, finalmente, darei um exemplo de pergunta científica. Mas então, o que é ciência? E por que é tão importante comentarmos sobre esse conceito? Como uma das dimensões da ciência cidadã, é importante entendermos um pouco sobre o conceito de ciência. A palavra ciência vem do latim scientia, que significa conhecimento. E essa é a mesma raiz do verbo scire, que significa saber. Sendo assim, a ciência é conhecimento. Mas não é qualquer conhecimento, é o conhecimento sistematizado, a hierarquização, organização e síntese dos conhecimentos, através de modelos e princípios gerais, como leis, teorias, postulados, entre outros. Segundo Chassot, em 2003, a ciência seria uma linguagem construída pelos homens e mulheres para explicar o nosso mundo. Então, basicamente, quando fazemos ciência, queremos conhecer, entender o nosso mundo. Então, vamos tentar entender um pouquinho melhor como funciona a ciência através deste estudo de caso. As abelhas morreram. E agora? Consideremos então a seguinte situação. Em uma certa manhã, você observa que todas as abelhas de 3 de suas caixas morreram. E agora? Por que será que isso aconteceu? Você começa então a pensar em algumas possibilidades para tentar explicar o que teria causado a morte das suas abelhas. Seria mal olhado do seu vizinho? Seria falta de alimento? Você notou que nos dias anteriores a temperatura estava bem alta. Será que ficou muito quente para suas abelhas? Você notou que nos dias anteriores choveu bastante. Será que ficou muito úmido para suas abelhas? E você poderia pensar em várias outras possibilidades. Vamos considerar a primeira opção que você pensou. Seria mal olhado do seu vizinho? Nesse caso, simplesmente você pode achar que sim e ele pode te dizer que não. É muito difícil de verificar, então você deixa essa opção de lado a princípio. Consideremos agora a segunda possibilidade. Teria sido falta de alimento? Se a falta de alimento matou as abelhas das 3 caixas, então provavelmente a quantidade de alimento colocada nestas caixas foi menor do que nas demais caixas por algum motivo. Veja que aí temos um fato verificável, que seria a quantidade de alimento nas caixas. E a partir daí, então, é possível a construção de um pensamento científico e a formulação de hipóteses. Neste caso, a hipótese nula seria a de que a quantidade de alimentos das caixas é igual, ou seja, não há diferença nas quantidades de alimentos das caixas em que ocorreram a morte das abelhas em relação às caixas onde não ocorreram morte. E a hipótese alternativa seria a de que a quantidade de alimento das caixas é diferente, sendo menor nas caixas onde ocorreram as mortes. Você compreende então a lógica do pensamento aqui neste caso? Temos um fato verificável, que é a quantidade de alimento nas caixas, e temos as hipóteses, sendo que na hipótese nula sempre pressupomos uma igualdade entre os grupos, e na hipótese alternativa, uma diferença. Aqui, no caso, temos 2 grupos, o de caixas onde ocorreram mortes e o de caixas onde não ocorreram mortes. Para testar as suas hipóteses, então, você olha a sua planilha de controle de alimentação e também dá uma olhada nas suas caixas e verifica que todas as caixas receberam a mesma quantidade de suplementação alimentar, ou seja, a quantidade de alimento das caixas é igual. A sua hipótese nula foi corroborada e com isso você chega à conclusão de que não foi a falta de alimento que causou a morte das abelhas,
Você também havia pensado na possibilidade de ter sido a temperatura a causadora da morte das abelhas. Se as altas temperaturas mataram as abelhas de apenas 3 caixas, então provavelmente a temperatura nestas caixas deve ser maior em média do que nas demais caixas por algum motivo. O fato verificável aqui é a temperatura das caixas. A hipótese nula seria a de que as temperaturas das caixas dos dois grupos são iguais entre si. E a hipótese alternativa seria a de que as temperaturas dos dois grupos de caixas são diferentes. Você, então, deverá testar as hipóteses e verificar qual delas será corroborada. Para testar as suas hipóteses, você planeja um experimento. Primeiro, você compra um termohigrômetro, que te dá informações de temperatura e umidade das caixas. Você, então, mede a temperatura de todas as suas caixas várias vezes ao longo do dia e por vários dias. Em seguida, você constrói um gráfico com as médias e variações de temperatura de seus dois grupos de caixas separadamente e compara. É possível observar como resultado que não há diferença nas temperaturas médias dos grupos de caixas, ou seja, as temperaturas médias são iguais, corroborando, portanto, a sua hipótese nula. Você, então, chega à conclusão de que provavelmente não foram as altas temperaturas que causaram a morte das abelhas daquelas caixas, já que as temperaturas de ambos os grupos de caixas estão iguais. A outra possibilidade levantada por você seria a de que as altas umidades teriam causado a morte das abelhas. Se a alta umidade matou as abelhas de apenas 3 caixas, então provavelmente a umidade nestas caixas deve ser maior, em média, do que nas demais caixas por algum motivo. Neste caso, a hipótese nula é de que a umidade de todas as caixas é igual. E a hipótese alternativa de que a umidade das caixas é diferente, sendo maior no grupo de caixas em que ocorreu a morte das abelhas. Lembrando aqui que o fato verificável é a umidade das caixas. Na sua hipótese nula, você pressupõe igualdade entre a umidade das caixas de ambos os grupos, e na hipótese alternativa, você pressupõe diferença na umidade das caixas entre os grupos. Para testar as suas hipóteses, novamente você planeja um experimento. Você utiliza o seu termohigrômetro e verifica a umidade de todas as suas caixas várias vezes ao longo do dia por vários dias. Em seguida, constrói um gráfico com a umidade média das caixas de seus dois grupos. Como resultado, você verifica que a umidade média das caixas das abelhas que morreram, aqui representadas no gráfico pelo grupo 2, é maior do que a umidade média nas caixas das abelhas que não morreram. Podemos ver que no grupo 2, a umidade ficou em torno de 80% e no grupo 1, em torno de 73%. Ainda, você observa que nas caixas do grupo 2 há uma grande presença de fungos. Sendo assim, neste caso, a sua hipótese alternativa foi corroborada, ou seja, há diferença na umidade entre as caixas e, em média, a umidade é maior no grupo de caixas em que ocorreu a morte das abelhas. Você chega então à conclusão de que a alta umidade, associada à presença de fungos, foi a provável causa da morte das abelhas daquelas caixas. Entretanto, mais investigação seria necessária para se descobrir se o fungo trouxe alguma doença para as abelhas, por exemplo. O estudo de caso apresentado exemplificou a forma de construção do pensamento científico. Mas então, como fazemos ciência? Você já deve ter ouvido falar no método científico. O método científico é uma forma de se fazer ciência. Vamos olhar então as etapas do método científico e tentar relacionar essas etapas com o estudo de caso apresentado. O método científico sempre se inicia com uma observação. No estudo de caso, a observação foi a morte das abelhas de uma das caixas. A partir dessa observação, é importante levantarmos fatos verificáveis. Quando foi apresentada a possibilidade de mau olhado do vizinho, não era possível verificar e então essa possibilidade foi deixada de lado. Os outros fatos eram verificáveis, como a temperatura, a umidade e a quantidade de alimento das caixas. A partir dos fatos e da observação, é possível a formulação
de hipóteses. Essas hipóteses devem ser testáveis, ou também o que chamamos de hipóteses falseáveis, ou seja, nós podemos, a partir de algum experimento, corroborar ou falsear as hipóteses levantadas. No caso, eu apresentei hipóteses nulas e hipóteses alternativas para cada um dos fatos verificáveis. A partir daí, então, são planejados experimentos para que se testem as hipóteses. Os experimentos foram as medições de temperatura, umidade e a verificação da quantidade de alimento das caixas. A partir dos experimentos, é possível, então, levantarmos os resultados e chegarmos à conclusão, corroborando ou não as hipóteses inicialmente levantadas. Se as hipóteses forem corroboradas, nós podemos usar, então, as nossas conclusões para formulação de modelos e predições. No caso, por exemplo, da umidade das caixas, nós verificamos que a alta umidade provocou a morte de abelhas. Com isso, nós podemos predizer que em outras situações em que a umidade das caixas seja muito alta, isso também pode ocasionar a morte de abelhas. Então, é muito importante controlar a umidade das caixas. Então, vejam como a conclusão gerou predições, né? Que a alta umidade seria prejudicial para as abelhas. Se novos experimentos corroborarem essas predições e elas forem mantidas, nós podemos contribuir para uma teoria científica, né? Que seria, então, um conjunto indissociável de todos os fatos e hipóteses harmônicos entre si. Se a hipótese, então, não for corroborada, nós devemos reciclar as hipóteses, pensar em novas hipóteses ou reiniciar o processo, observando novamente, levantando novos fatos e levantando novas hipóteses para que a gente possa chegar a conclusões e talvez a modelos e predições. Então, verifiquem como o processo científico foi utilizado no estudo de caso que eu apresentei anteriormente. É muito importante sabermos que a ciência segue diversos princípios. O nosso estudo de caso também seguiu esses princípios. O princípio fundamental diz que o principal objetivo da ciência é compreender o universo em sua realidade e totalidade. O princípio uno diz que a ciência é única, pois o universo tangível também o é. O princípio naturalista diz que nunca se deve usar o sobrenatural para descrever a natureza e o universo. As ideias propostas devem manter-se compulsoriamente atadas a fatos naturalmente verificáveis. Devem ser inequivocamente corroboradas por tantos quanto possíveis e por pelo menos um fato. No nosso estudo de caso, o mal olhado do vizinho não era um fato verificável e, portanto, não seguia o princípio naturalista da ciência. O princípio da falseabilidade diz que as hipóteses devem ser sempre testáveis ou falseáveis. Apenas um novo fato verificável, contudo contraditório, é suficiente para que as ideias teóricas conflitantes sejam compulsoriamente recicladas ou abandonadas. Na ciência, portanto, quando falseamos uma hipótese, temos certeza de que aquela hipótese está errada. Então, qualquer coisa que contradiga a hipótese é suficiente para que essa hipótese seja abandonada. Segundo Karl Popper, se podemos fazer um experimento que prove que uma determinada hipótese é falsa, ela pode ser considerada científica. É muito importante dizermos aqui que a ciência não trabalha com verdades absolutas. A única coisa que nós temos certeza na ciência é sobre a falseabilidade das hipóteses. Então, na ciência a gente consegue dizer aquilo que é falso, mas nunca conseguimos dizer aquilo que é verdadeiro. Nós nunca temos certeza da verdade na ciência. Então, se você escutar alguém dizendo que a ciência comprovou que alguma coisa é verdade, desconfie, pois isso não é um princípio científico. Vamos falar um pouco agora sobre as teorias científicas. É muito importante quebrarmos a ideia de que as teorias são apenas teorias. Muitas vezes as pessoas se confundem sobre a definição do conceito de teoria. Isso porque muitos de nossos dicionários trazem um significado que corresponde ao senso comum, ou a visão popular de que uma teoria seria equivalente a uma hipótese, ou ainda uma especulação, algo duvidoso, incerto. No entanto, na ciência, uma teoria, apesar de necessariamente falseável em virtude das ideias que a compõem, não é algo duvidoso,
descartável ou tampouco incorreta. As teorias são a melhor e talvez a única maneira racionalmente aceitável de se descrever o que se conhece do mundo natural até a data de sua validade. Então veja nesse esquema que as teorias científicas são compostas de diversas hipóteses que são formuladas por diversos cientistas diferentes e testadas a todo momento. Algumas dessas hipóteses são mais facilmente descartadas ou falseadas. Essas hipóteses, quando falseadas, são descartadas e não vão fazer parte do corpo de conhecimento que constitui uma teoria científica. Entretanto, outras hipóteses são testadas e não são tão facilmente descartadas e vão então contribuir com o tempo para a formação do que chamamos de núcleo duro das teorias científicas. Então perceba que as teorias científicas são constituídas de um conjunto muito grande de hipóteses testadas, algumas são então descartadas, enquanto outras permanecem por mais tempo. Sendo assim, concluímos que uma teoria científica não é uma crença, não se acredita em uma teoria, se corrobora uma teoria com fatos ou, em caso contrário, se demonstra que a mesma é falsa mediante a falsificação de suas ideias, feita necessariamente por contradição com um novo fato até então desconhecido. Uma teoria, então, é a união do conjunto de ideias e do conjunto de fatos a que estas ideias se relacionam. Na medida em que qualquer teoria é passível de modificação, novos fatos podem redefinir e justificar a teoria, levando a uma melhora constante dos conceitos por ela propostos. Sendo assim, o conhecimento científico é algo dinâmico, como podemos perceber por esse esquema. A ciência não trabalha com verdades absolutas, mas com as melhores explicações do nosso mundo em um determinado momento. Ainda não se pode jamais afirmar, como muitos fazem, que uma teoria é um fato, ou que se transforma quando provada em fato. Uma teoria jamais é uma expressão perfeita da realidade, mas um modelo pelo qual a realidade conhecida pode ser descrita, compreendida e pelo qual a realidade ainda desconhecida pode ser estimulada a ser descoberta. Espero então que a partir de hoje você não diga mais que uma teoria é apenas uma teoria. Finalmente, temos o princípio da generalidade e simplicidade, que diz que as teorias científicas devem ser as mais simples e abrangentes possíveis. Trata-se da conhecida navalha de Ockham. Se em tudo mais forem idênticas as várias explicações de um fenômeno, a mais simples é a melhor. Igualmente, assume-se que se em tudo mais forem igualmente complicadas as várias explicações para um conjunto de fenômenos em enfoque, a mais abrangente é a melhor. Espero que agora você compreenda um pouco mais sobre ciência. Veja que você pode usar a lógica de construção do pensamento científico para elaborar as suas próprias perguntas de interesse. Procure organizar o registro de alguns parâmetros de sua criação de abelhas em planilhas, pode ser em papel ou em algum software de planilhas, como Excel, Google Sheets, entre outros. Isso facilita a formulação e o teste de hipóteses. Veja aqui um exemplo de planilha de controle. Nas colunas, você pode colocar as informações de suas caixas e nas linhas, os dias. Em cada célula, você pode colocar o valor do parâmetro a ser monitorado. Com isso, você, com o tempo, terá medidas médias desse parâmetro para cada uma de suas caixas. Veja alguns exemplos de parâmetros que podem ser monitorados: temperatura e umidade, consumo da suplementação alimentar quando ela é providenciada para suas abelhas, atividade de voo em diferentes horários ou em diferentes épocas do ano, taxa de crescimento das colônias em diferentes épocas do ano, produção de mel em diferentes épocas do ano, produção de pólen, longevidade das colônias e muitos outros parâmetros que você pode pensar. Vamos escolher um desses parâmetros para exemplificar como se constrói uma pergunta científica. Por exemplo, a produção de mel em minhas caixas varia ao longo do ano? Esta pergunta é científica porque podem ser formuladas hipóteses falseáveis e experimentos para testá-las. Aqui no caso, a hipótese nula seria: a produção média de mel de minhas caixas ao longo do ano é igual. A hipótese alternativa seria:
A produção média de mel em minhas caixas ao longo do ano é diferente, sendo maior em alguma época do ano do que em outras. Vejam então que eu escolhi o parâmetro produção de mel, formulei uma hipótese nula e uma hipótese alternativa, e seria possível testar essas hipóteses por meio de um experimento. Fácil agora, né? Será então que você consegue pensar em outras perguntas? Faça o exercício. É importante ressaltar aqui a importância da constância na coleta de dados. O recomendável é que o monitoramento de parâmetros em suas caixas seja realizado constantemente, antes que qualquer alteração seja notada, como no exemplo dado na aula da morte repentina de abelhas em algumas caixas. Isso minimiza a obtenção de conclusões precipitadas, pois a coleta de dados não será influenciada pelo ocorrido nas colônias de abelhas. No exemplo dado no estudo de caso no início da aula, a própria morte das abelhas nas caixas poderia alterar alguns dos parâmetros que estavam sendo medidos em seus experimentos, o que diminui a confiabilidade das conclusões que foram obtidas. O melhor é sempre prevenir, então comece desde já a monitorar as suas caixas, está bem? Espero que você tenha gostado desta aula. Estão listadas aqui algumas referências que foram utilizadas como base para a construção desta aula, caso você tenha interesse em ler sobre o assunto.